A tentação de Jesus no deserto. História e significado na Bíblia. Imediatamente o Espírito enviou Jesus ao deserto. E ele ficou no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ele estava com os animais selvagens, e os anjos o serviam. Marcos capítulo 1, versos 12 e 13. A tentação de Jesus no deserto, conforme narrada no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, ocorreu logo após seu batismo por João Batista. Guiado pelo Espírito, Jesus foi ao deserto para jejuar e orar, durante 40 dias e 40 noites. Durante esse tempo, Satanás o abordou com 3 tentações distintas. A tentação de Jesus na Bíblia, Evangelho de Lucas. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E ele não comeu nada durante esses dias. E quando terminaram, ele estava com fome. O diabo lhe disse: "Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão." E Jesus lhe respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." E o diabo levantou, e lhe mostrou todos os reinos do mundo, num momento de tempo, e disse-lhe: "A ti darei toda esta autoridade e a sua glória, porque me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Se você então me adorar, tudo será seu." E Jesus lhe respondeu: "Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele servirás." E ele o levou a Jerusalém, e o colocou no pináculo do templo, e disse-lhe: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para protegê-lo, e em suas mãos eles o sustentarão, para que você não bata o pé em uma pedra." E Jesus respondeu-lhe: "Disse, não tentarás o Senhor teu Deus." E quando o diabo acabou com todas as tentações, ele se afastou dele até o momento oportuno. Lucas capítulo 4, versos 1 a 13. As 3 tentações de Jesus. As 3 tentações de Jesus, conforme descritas nos livros de Mateus e Lucas, são frequentemente interpretadas como acontecimentos literais na vida de Cristo e desafios simbólicos que representam temas espirituais e morais mais amplos. Aqui está uma compreensão geral das 3 tentações. Primeiro, Satanás tentou Jesus a transformar pedras em pão para aliviar a sua fome, enfatizando o aspecto físico da humanidade. Jesus respondeu afirmando a importância da nutrição espiritual sobre os desejos físicos. Na segunda tentação, Satanás instou Jesus a pular do pináculo do templo, testando a proteção de Deus, ao confiar em uma intervenção milagrosa. Jesus rejeitou isso, enfatizando a necessidade de confiar em Deus sem colocá-lo à prova. Finalmente, Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo em troca de adoração. Jesus rejeitou a oferta, enfatizando a adoração exclusiva de Deus e rejeitando a busca pelo poder mundano. Ao longo dessas tentações, Jesus confiou nas Escrituras e no compromisso resoluto com sua missão divina, dando um exemplo de resistência contra a tentação dos apetites físicos, do sensacionalismo e do poder terreno. Transforme pedras em pão. E o tentador aproximou-se e disse-lhe: "Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Mateus capítulo 4, verso 3. Simbolismo. Esta tentação é frequentemente vista como um desafio às necessidades e desejos físicos de Jesus. O diabo sugere que Jesus use seu poder divino para saciar sua fome, transformando pedras em pães. Simboliza a tentação de priorizar as necessidades materiais e físicas em detrimento das considerações espirituais e morais. Jesus resiste à tentação, enfatizando a importância do alimento espiritual e da confiança em Deus. Salte do pináculo do templo. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou no pináculo do templo e lhe disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se abaixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e em suas mãos eles o sustentarão, para que você não tropece em alguma pedra."
Mateus capítulo 4, versos 5 e 6. Simbolismo. O diabo propõe que Jesus salte do pináculo do templo, e os anjos o resgatarão, demonstrando sua proteção divina. Esta tentação desafia Jesus a testar a proteção e a intervenção de Deus em seu favor. Representa a tentação de buscar o favor de Deus através do sensacionalismo ou de colocar Deus à prova, em vez de confiar na fé e na obediência. Jesus rejeita isto, enfatizando a importância de confiar em Deus, sem exigir provas milagrosas. Curvar-se e adorar Satanás pelo poder terreno. E ele lhe disse: tudo isso eu te darei, se você se prostrar e me adorar. Então Jesus lhe disse: vá embora, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Mateus capítulo 4, versos 9 e 10. Simbolismo. O diabo oferece a Jesus todos os reinos do mundo, se ele se curvar e adorá-lo. Esta tentação desafia o compromisso de Jesus com a sua missão divina, e se ele comprometeria a sua lealdade a Deus pelo poder terreno. Simboliza a tentação de buscar o poder, a autoridade e o sucesso mundanos, às custas dos valores espirituais. Jesus rejeita esta tentação, reafirmando sua lealdade somente a Deus e enfatizando a adoração de Deus acima das atividades mundanas. No geral, estas três tentações são frequentemente interpretadas como representando as lutas humanas mais amplas com os desejos da carne, o desejo de sinais e provas e o fascínio pelo poder e riqueza mundanos. No que diz respeito à tentação de Cristo, observe que logo após ter sido declarado Filho de Deus e Salvador do mundo, ele foi tentado. Grandes privilégios e sinais especiais do favor divino não protegerão ninguém de ser tentado. Mas se o Espírito Santo testemunhar que somos adotados como filhos de Deus, isso responderá a todas as acusações do espírito maligno. Cristo foi direcionado para o combate. Se presumirmos a nossa própria força e tentarmos o diabo a nos provar, provocamos Deus a nos deixar entregues a nós mesmos. Outros são tentados, quando desviados de sua própria concupiscência e seduzidos. Tiago capítulo 1, verso 14. Mas nosso Senhor Jesus não tinha natureza corrupta. Portanto, ele foi tentado apenas pelo diabo. Na tentação de Cristo, parece que nosso inimigo é sutil, rancoroso e muito ousado, mas pode ser resistido. É um conforto para nós que Cristo sofreu sendo tentado, pois assim parece que nossas tentações, se não cedermos, não são consideradas pecados, são apenas aflições. Satanás pretendia em todas as suas tentações levar Cristo a pecar contra Deus. Ele o tentou a se desesperar com a bondade de seu Pai e a desconfiar do cuidado de seu Pai em relação a ele. É uma das artimanhas de Satanás tirar vantagem da nossa condição exterior. E aqueles que são colocados em dificuldades precisam redobrar a guarda. Cristo respondeu a todas as tentações de Satanás como está escrito, para nos dar o exemplo. Ele apelou para o que estava registrado nas Escrituras. Devemos adotar esse método sempre que formos tentados a pecar. Aprendamos a não seguir caminhos errados para nosso suprimento. Quando nossas necessidades são tão prementes, de uma forma ou de outra, o Senhor proverá. 2. Satanás tentou Cristo a usar o poder e a proteção de seu Pai em um ponto seguro. Não há extremos mais perigosos do que o desespero e a presunção, especialmente nos assuntos das nossas almas. Satanás não faz objetos aos lugares santos como cenário de seus ataques. Não vamos em nenhum lugar ficar fora de nossa vigilância. A cidade santa é o lugar onde ele, com maior vantagem, tenta os homens ao orgulho e à presunção. Todos os lugares altos são escorregadios. Os avanços no mundo fazem do homem um alvo para Satanás atirar seus dardos inflamados. Será que Satanás é tão versado nas Escrituras que é capaz de citá-las prontamente? Sim, ele é. Um homem pode ter a cabeça cheia de noções das Escrituras e a boca cheia de expressões da palavra, enquanto o seu coração está cheio de amarga inimizade contra Deus e toda a bondade. Satanás citou mal as palavras.
Se sairmos do nosso caminho, do nosso dever, perdemos a promessa e nos colocamos fora da proteção de Deus. Esta passagem, Deuteronômio capítulo 8, verso 3, é feita contra o tentador. Portanto, ele deixou de fora a parte. Esta promessa é firme e permanece válida. Mas devemos continuar no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. 3. Satanás tentou Cristo à idolatria com a oferta dos reinos do mundo e a glória deles. A glória do mundo é a tentação mais encantadora para os irrefletidos e incautos. Por isso, os homens são mais facilmente impostos. Cristo foi tentado a adorar Satanás. Ele rejeitou a proposta com repulsa. Vá embora, Satanás. Algumas tentações são abertamente perversas e não devem apenas ser combatidas, mas rejeitadas imediatamente. É bom ser rápido e firme ao resistir à tentação. Se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós, mas a alma que delibera está quase superada. Encontramos poucos que conseguem rejeitar decididamente as iscas que Satanás oferece. Mas o que lucra um homem se ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Cristo foi socorrido após a tentação, para seu encorajamento a prosseguir em seu empreendimento e para nosso encorajamento a confiar nele. Pois assim como ele sabia, por experiência, o que era sofrer, sendo tentado, também sabia o que era ser socorrido, sendo tentado. Portanto, podemos esperar, não apenas que ele sinta a pena de seu povo tentado, mas que venha até eles com alívio oportuno. Foi Satanás quem tentou Jesus? Quanto ao agente da tentação, Mateus diz ser tentado pelo diabo. Marcos, tentado por Satanás. Lucas, tentado pelo diabo. A ênfase aqui está no fato de que na experiência do deserto, Jesus ficou face a face com o príncipe das potestades do ar, com o Deus deste mundo, com Lúcifer, o filho da alvorada, que havia caído do seu elevado estado de primeira classe do céu, e agora lidera as hostes das trevas. Houve muitas tentativas de explicar a tentação de outras maneiras. Foi sugerido que algum homem ou grupo de homens o visitou no deserto e expressou sugestões do mal. Alguns até sustentavam que o tentador era um membro de sua própria família, que o seguiu até o deserto e, com motivos não isentos de preocupação por ele, ainda assim tornou-se a voz do mal. Como tudo isso é pura imaginação e não tem a menor garantia nas Escrituras, deve ser descartado imediatamente como falso. A heresia mais grave diz que a tentação surgiu das operações naturais da mente de Cristo. Isto é tão injustificado quanto o outro. Assim como o mal foi apresentado de fora ao primeiro homem, Adão, o mesmo aconteceu ao segundo, Cristo. Mas não é preciso perder tempo com essas tentativas fúteis de desconsiderar a verdadeira exatidão da narrativa das Escrituras. Um dos principais valores deste relato da tentação reside no fato de que Jesus aqui arrastou Satanás para a luz e revelou o fato de sua existência e o método de suas operações. Satanás distorceu a verdade para tentar a Cristo. Cristo respondeu a Satanás com a verdade e foi o primeiro a citar as Escrituras em seu encontro com Satanás, sempre começando com "está escrito". Hoje Satanás distorce as Escrituras para nos confundir e enganar, e é por isso que devemos conhecer a Bíblia. Utilizamos a palavra de Deus, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, Hebreus capítulo 4, verso 12, e assim invocamos o poder de Cristo para nossa defesa. Depois de compreender a defesa de Jesus, o diabo procura distorcer a confiança de nosso Senhor no Pai. Satanás tentou alguma distorção sutil da palavra de Deus, e talvez o adversário tinha certeza de que poderia derrubar nosso Senhor, mesmo com base bíblica. Claro, Cristo tem a vantagem. Ele conhece a palavra, ele é a palavra. Mas memorizar a Bíblia não é suficiente. Devemos compreender o que Deus quer dizer e quem ele é. Não apenas a palavra, mas o orador é importante. Até mesmo os não cristãos usam versículos bíblicos fora do contexto, adotando-os como dispositivos para moldar a verdade aos seus propósitos e desejos. O Filho depende de cada palavra de Deus. Toda palavra. Não são poucas palavras. Não são palavras particularmente fáceis de aceitar. Que vitória superficial e de curta duração.
teria sido ser manipulado por Satanás para tirar as Escrituras do contexto. Aqueles que são hostis a Deus não se submetem à lei de Deus. Romanos capítulo 8, verso 7. Jesus não transformou a pedra em pão, porque Deus havia dito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Deuteronômio 8:3. Ele não pulou do topo do templo, porque o povo de Deus não põe o Senhor, seu Deus, à prova. Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Cristo não se curvou a Satanás em troca de poder, porque Satanás não tinha poder para conceder. Teme ao Senhor teu Deus, sirva somente a Ele. Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Jesus não precisava de palavras novas. O Pai havia falado o suficiente na lei que deu a Israel quando eles estavam no deserto. Deuteronômio significa literalmente palavras em hebraico. O caminho reto quando somos tentados. Mateus capítulo 4, versos 1 a 11. Lembra aos cristãos que devem esperar suportar o mal sem ceder, mas também nos mostra como resistir usando as próprias palavras de Deus. Até mesmo Cristo citou as Escrituras como sua defesa, em vez de apresentar alguma nova sabedoria. Em sua despedida dos anciãos de Éfeso, Paulo disse: eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança entre todos os que são santificados. Atos capítulo 20, verso 32. Cristo é a palavra pela qual os crentes recebem a herança de Deus, a graça que é a nossa salvação e a nossa fortaleza. João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Neste encontro com Satanás, Cristo protege-se essencialmente com Ele mesmo, a verdade de quem Ele é, o imutável Eu Sou.